Então, você estava em termos do predicado e agora você está em termos ligados ao nome. Bom, quando eu penso em termos ligados ao nome, o que vai acontecer, gente? Eu tenho basicamente assim, ó, com sinal de pontuação, e aqui do outro lado, sem sinal de pontuação. Com sinal de pontuação e aqui desse lado, sem sinal de pontuação. Bom, se eu estou com sinal de pontuação, eu tenho aposto ou vocativo, que são termos mais simples. Aposto é um termo de natureza o quê? Explicativa, que se refere a um antecedente, é uma explicação. E o vocativo é um chamamento. Então, eu tenho com sinal de pontuação, aposto e vocativo. Sem sinal de pontuação, eu tenho outros termos, adjunto adnominal e complemento nominal. O adjunto adnominal refere-se a substantivo concreto ou abstrato. E o complemento nominal refere-se a substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então, refere-se a substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Ok? Ok, nada que vocês nem entenderam ainda, né? Só né, pensando mais ou menos. Então, aqui, ó, vou raciocinar aqui em cima dessas regras como é que a banca vai trabalhar. Primeiro, vou fazer um textinho aqui. Então, eu estou pensando na base de um texto, tá? Aí eu tenho lá assim, ó. Então, imagina que de onde que eu tirei isso lá no dia da sua prova? Da minha cabeça ou do texto? Do texto, tá? E aí, peguei esse trechinho do texto e eu fiz afirmativas sobre esse trechinho. A mais comum dessas afirmativas ia ser isso aqui, ó. Tá vendo onde é que está essa vírgula? Eu ia perguntar se eu posso substituir a vírgula por um que travessão.
eu falaria assim, ó, a vírgula pode ser substituída por um travessão. Aí eu posso até colocar assim, conferindo mais ênfase ao termo isolado. Aí eu quero saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. Beleza? Certo ou errado? Aí vamos supor que eu tivesse assim, ó. Os termos de certas medidas e ao ser humano exercem a mesma função sintática. Então, quero saber se está certo ou errado. Os termos a paz e o povo exercem a mesma função sintática. E aproveitando que você já está com o seu textinho, vou colocar mais uma aqui, mas a sua pode ficar embaixo, tá? Não tem problema não. Te dá uma de coesão, que é essa daqui, ó. O vocábulo que retoma no contexto a palavra políticas. Ele não está retomando no contexto? Então, a gente quer saber se os itens estão certos ou errados, beleza? Então, quando eu falo assim, ó, a criação de certas medidas não promove a paz, bem essencial ao ser humano. E aí? A vírgula pode ser substituída por um travessão. Eu quero trocar aqui. Ó. A criação de certas medidas não promove a paz, travessão. Conferindo mais ênfase ao termo isolado. Sim ou não? Pode substituir ou não pode? Pode. E dá mais ênfase mesmo. Isso aqui, ó, bem essencial ao ser humano, é o quê? Aposto. O aposto ele pode ser isolado por travessão, por vírgula ou por o quê? Parênteses. Então, poderia colocar travessão, vírgula ou parênteses. Ah, Flávia, mas por que o travessão dá mais ênfase? Primeiro, dá mais ênfase é mudar o sentido? Não, eu costumo brincar e falar assim, ênfase é igual decote, só dá mais ênfase. É a mesma coisa de pôr silicone?
Não muda o tamanho de nada, é só ênfase. Então, aqui, ó, não altera o sentido, porque senão vem lá falando assim, a substituição da vírgula por travessão altera o quê? O sentido. Aí a menina fala assim, ela falou que dá mais ênfase mesmo. Não, mais ênfase é só porque a pausa é mais longa. Então, o termo acaba recebendo mais o quê? ênfase. É igual um suspense no filme. Não parece que não fica um momentinho em silêncio? Essa pausa, ela é exatamente para conferir ao texto ênfase, beleza? Então, por que o travessão é mais enfático que a vírgula? Porque a pausa do travessão é maior, beleza? Então, a criação de certas medidas não promove a paz. Parei. Bem essencial ao ser humano. Bem essencial ao ser humano não está explicando o que é a paz? Não tá? Então, é um aposto de natureza, o quê? Explicativa. Ele não está explicando o termo antecedente? Não é, gente? Então, a vírgula pode ser substituída por um travessão, conferindo mais ênfase ao termo isolado. Certo ou errado? Certo. E você já entendeu que o travessão dá mais ênfase porque ele é uma pausa maior que a da vírgula, né? Os termos de certas medidas e ao ser humano exercem a mesma função sintática. Aqui eu fui malvada, porque você ainda não aprendeu o complemento e adjunto. Mas olha o que acontece. Um é esse aqui, ó, criação de quê? De certas medidas. E o outro aqui, ao ser humano. Primeira coisa, criação é nome ou é verbo? Nome não é um substantivo? A criação tem até artigo antes, não tem? Beleza? Então, criação é um substantivo. Concreto ou abstrato? É abstrato. Por que é abstrato? É o ato de criar. Vem de uma ação, é derivado de uma ação. Eu vou escrever isso tudo para vocês. Substantivo abstrato são sentimentos, ações, qualidades e estados. Aqui é uma ação. Então, a criação de certas medidas. Eu tenho um substantivo abstrato. Beleza? Bom, aí continuei pensando. As medidas, toda vez que é um substantivo abstrato, eu tenho que olhar se o termo é agente ou paciente. Tem uma preguiça assim. Quando eu falo a criação de certas medidas, as medidas criam ou elas são criadas? São criadas. Todo mundo conseguiu perceber que elas são criadas? Se as medidas são criadas, esse termo tem natureza paciente. Então, olha lá as condições que eu reuni. 1, estava preposicionado. 2, se referia a um substantivo abstrato. 3, tinha natureza o quê? Paciente. Essas 3 características simultaneamente fazem com que o termo seja um complemento nominal. Estava preposicionado, se referia a um substantivo abstrato e tinha uma natureza como? Paciente. Então, isso tudo aí fez com que ele fosse um complemento nominal. Beleza? Vamos pensar. Não poderia ser nada da outra aula. O que é da outra aula? Objeto direto, indireta, adjunto adverbial, predicativo. Porque não faz parte do predicado, faz parte do sujeito. Ó, a criação de certas medidas. Todo mundo está vendo que não pode ser do predicado? Nem está no predicado. Tá? Aí, do primeiro quadro que eu dei, agora, eu falei assim, aposto e vocativo são isolados por sinais de pontuação. Descartei. Não descartei? Porque tem sinal de pontuação, tem vírgula. Não, então esse daí não pode ser nem aposto nem vocativo. Então, se você pensar na pior das hipóteses, você tem 50% de chance de acertar. Porque ou era complemento ou era o quê? Adjunto. Como ele tem natureza passiva, eu sei que se trata de o quê? Complemento nominal. Tá? Mas como é que você sabe? Vou te explicar essa regra. Mas primeiro você entender como é que cai. Aí eu tenho bem essencial ao ser humano. Qual a classe gramatical de essencial? Homem essencial, pessoa essencial, adjetivo, da qualidade para bem. Ó. O bem, e ele é que é o quê? Essencial. Então, esse termo é um adjetivo. Bom, vamos pensar. Pode ser OD? Não, porque está completando adjetivo. Pode ser OI? Não, porque está completando adjetivo. Adjunto adverbial? Não, porque não dá circunstância. Beleza? Predicativo? Não, porque não dá qualidade. O essencial é que dá.
Então, descartei a aula passada, correto? A aula passada é depois que a gente gravou agora. Outro bloco, tá? Tem vírgula. Descartei aposto e vocativo. Beleza? Se refere a substantivo concreto ou abstrato? Se refere a substantivo concreto ou abstrato ou está se referindo a essencial? Está se referindo a essencial, correto? Se refere a substantivo concreto ou abstrato? Responde, Patia. Não. Está se referindo a um o quê? Adjetivo. Como está se referindo a um adjetivo, só tem uma chance. Ser o quê? Complemento nominal. Não era, eu quero te mostrar o seguinte, se você fosse por eliminação, você chegaria. Sabendo o conceito, você chegaria, tá? Porque adjunta de nominal só pode se referir a substantivo concreto ou abstrato. Isso não é substantivo. Não é, gente? Pessoa essencial, fala essencial, roupa essencial, discurso essencial. Não é uma qualidade? Logo, os termos, mesmo a duras penas, de certas medidas e ao ser humano, exercem a mesma função sintática. Os dois funcionam como complemento nominal. Então, certo, certo. Aí eu dei uma para acalmar seu coração, uma que você já domina. Olha aqui, ó. Eu coloquei os termos a paz e o povo exercem a mesma função. A criação de certas medidas, isso tudo é sujeito, não adjunta adverbial de negação. Promove. Quem promove, promove algo. O que não promove? A paz. E esse a que está aqui é artigo, porque eu consigo fazer assim, ó. Troca a paz por o ódio. Não promove o ódio. Ele não virou? Passa para o plural, preposição não vai para o plural, não. Não promove as pazes. Não promove as festas. Vai para o plural ou não vai? Preposição não varia, gente. Preposição é invariável. Beleza? Então, quem promove, promove algo. A paz que estava aqui é objeto direto. Só repetir a palavra paz para ficar bonitinho, quadradinho, tá? Aí, continuei fazendo. Nesse cenário, cabe aos governantes adotar políticas que favoreçam o povo. Então, quem favorece, favorece o quê? Algo. Não é um verbo transitivo direto? O que as medidas favorecem? O povo. O povo vai ser um objeto como? Direto. Então, nesse cenário, cabe aos governantes adotar políticas que favoreçam ao povo, que favoreçam o povo. Favorece alguém. O povo vai ser o quê, gente? Objeto direto. Sim? Então, os dois termos exercem a mesma função sintática? Sim, professora. Certo. Os termos a paz e o povo exercem a mesma função sintática. Tá. O sujeito é isso aqui, ó. Adotar políticas cabe aos governantes. Isso aqui cabe aos governantes. É um sujeito oracional, representado por verbo. Né? Até aí tudo bem? Aí eu perguntei uma coisinha que era de coesão, que é interpretar. Essa daqui é de interpretação. Ó. O vocábulo que retoma no contexto a palavra políticas. Então, cabe aos governantes adotar políticas que favoreçam o povo. O que vai favorecer o povo? Nas políticas? Então, retoma a palavra políticas? Sim, ele é um pronome relativo. Todo pronome relativo retoma um termo antecedente. Né? Todo pronome relativo retoma um termo antecedente. Então, ele retoma a palavra políticas. Até aqui, sobreviveu? Sobreviveu, claro que sim. Agora eu vou te dar os conceitos organizados, bonitinhos e separados. Mas se eu não fizer assim, você perde a base de como é que cai. Não perde, gente? E aqui eu estou visualizando para você o melhor cenário ou o pior? Pior. Comparando coisa, né? Pra você ter a chance de tomar posse.
Eu tenho que valorizar seu dinheiro e seu esforço, não tem, gente? Porque senão chega lá, você não dá conta de mexer na prova. Ó, aí agora você está vendo os conceitos todos bonitinhos, termos ligados ao nome. Aí você está lá na parte fácil. Aposto. Termo de natureza explicativa. Então, é sempre um termo de natureza explicativa que vem entre vírgulas ou pausas, o quê, gente? Equivalentes. O que é pausa equivalente às vírgulas? Você pode colocar vírgulas, travessões, parênteses e ocasionalmente isso aqui, ó, 2 pontos e depois o que vai ter? Ponto final, né? Então eu falo assim, ó, Belo Horizonte, cidade de muitas mulheres, sofre com a escassez de homem. Tá faltando mesmo, gente. Robson veio do Ceará e ficou aqui só por causa disso. Mas uma das coisas que mais atrapalha o crescimento mais igualitário da população, por exemplo, se você olhar entre 19 e 24 anos, 70% das mortes no trânsito são de homens. Só no trânsito, fora tráfico de drogas, briga, maioria homem. O povo acha que carro é instrumento de afirmação social, né? Mas isso aí as mulheres também têm que mudar a ótica, né? Porque se você só olhar para um rapaz que tem carro, você também está contribuindo para isso. Não é só o menino, concorda comigo? É uma sociedade. Em certas culturas tem gente muito bem de vida que não tem carro, simplesmente que a pessoa não precisa. Aqui é o seguinte, você não precisa de carro, a pessoa vai lá e tem logo 3. Já viram isso? Você mora do lado do seu serviço, você tem carro, para quê? Né? Porque o carro ele é visto socialmente. Então, homens e mulheres podem mudar essa ideia, né? De Jerico. Então, quando você tem assim, Belo Horizonte, cidade de muitas mulheres, todo mundo está vendo que isso aqui é um aposto? Não está explicando o termo antecedente? Então, quando eu falo cidade de muitas mulheres, essa expressão aqui tem natureza o quê? Explicativa. Beleza? E eu poderia, em vez de vírgulas, colocar o quê? Travessões, parênteses, tanto faz. Ok? Então, isso é aposto. Vocativo, que também é um termo fácil. Trata-se de um chamamento, pois se refere Então, vocativo trata-se de um chamamento, pois se refere ao ouvinte o quê? Da frase. E o vocativo ele tem alta mobilidade frasal, você pode deslocá-lo com facilidade, exatamente porque ele é um termo isolado, tá? Ele se refere ao ouvinte. Então eu falo assim, ó, caros eleitores, vírgula, votem com consciência. Então, se eu faço assim, ó, caros eleitores, votem com consciência, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho um vocativo?
E ele é um termo de alta mobilidade frasal. O que quer dizer isso? Votem, caros eleitores, com consciência. Votem com consciência, caros eleitores. Ele não pode vir no início, no meio ou no fim da frase? Sim? E ele também vem sempre isolado por pontuação. As mais comuns. Então, vem sempre isolado por pontuação. As mais comuns, vírgula, exclamação, interrogação. E, às vezes, 2 pontos. Então, é um chamamento, né? Pode vir no início, no meio ou no fim da frase. E como ele pode ser deslocado facilmente, a gente fala que o vocativo tem alta mobilidade frasal. É um nome chique, né? O menino lê na prova e fala assim, de onde que eles tiraram isso? Movimenta na frase. O aposto já não tem essa mobilidade. Imagina que eu falasse assim, Belo Horizonte sofre com a escassez de homem, cidade de muitas mulheres. Faz sentido? Não, porque ele tem que estar próximo ao termo que ele explica. Todo mundo consegue ter essa noção? E o vocativo, não. Como ele se refere ao ouvinte, ele é fora da frase. Ele está fazendo uma referência a alguém que nem está na frase. Ok? Bom, então isso é aposto e vocativo. Aí você está agora no complemento e no adjunto. Então, estou aqui. Então, complemento nominal é um termo obrigatoriamente preposicionado que completa o substantivo abstrato, o adjetivo ou o advérbio. Então, é um termo obrigatoriamente preposicionado, que completa o substantivo abstrato, o adjetivo ou o advérbio. Flávia, mas como é que eu sei que o substantivo é abstrato? A gente faz o saque. O que é o saque? Sentimento, ação, qualidade e o que mais, gente? Estado. Então, quando eu pensar em substantivo abstrato, eu tenho o saque. Sentimento, ação, qualidade e estado. São só esses, tá? Bom, aí eu tenho uma observaçãozinha quanto ao complemento nominal. Quando se refere a substantivo abstrato, o que acontece com ele? Tem natureza como passiva ou ativa? Passiva. Quer dizer que ele pratica ou sofre a ação? Sofre. Então, um complemento nominal é um termo obrigatoriamente preposicionado que completa o substantivo abstrato, o adjetivo ou o advérbio, sendo substantivo abstrato, sentimento, ação, qualidade e estado. E quando ele se refere a um substantivo abstrato, ele vai ter uma natureza como, gente? Passiva. Até aí como estamos? Bem? Aí, estou lá agora pensando nos meus exemplos. Eu vou começar sem ser abstrato, vou começar com advérbio, adjetivo. Então, eu falo assim, ó, sou favorável à lei. Qual que é o sujeito? Eu.
Eu, sujeito, isto é um verbo de ligação e favorável é predicativo do o quê? Sujeito. O predicativo é isso tudo, ó, favorável à lei. Só que agora eu não quero mais fazer o sintagma. Sintagma é esse termo grandão. Eu só quero fazer esse termo pequenininho aqui, ó. Eu quero fazer um termo dentro do outro. Então, quando eu falo assim, ó, sou favorável à lei, eu quero olhar a relação desse com esse. A lei não é completa favorável? Eu sei porque quem é favorável a. Todo mundo está vendo que a preposição veio da palavra favorável? Favorável é verbo? Terminado em L, assim? Não, né? Então, favorecer é verbo, mas favorável não. Favorável é qual classe? Substantivo, adjetivo ou advérbio? É adjetivo. Ó, primeiro varia. Favorável, favoráveis. Nós somos favoráveis. Então, não pode ser advérbio. E segundo, eu falo assim, lei favorável, medida favorável, situação favorável. Estão vendo que a palavra favorável qualifica? Estão vendo, gente? Mesmo? Isto aqui é um sintagma, beleza? E aí é uma classificação sintática. Aqui, quando eu falo adjetivo, eu estou fazendo uma classificação morfológica, tá? Então, eu preciso de saber a classe. A classe é adjetivo. Porque o conceito, ó, complemento nominal, se refere a substantivo abstrato, adjetivo ou o quê? Advérbio. Bom, se esse termo é adjetivo, eu já tenho certeza absoluta, sempre, 100%, que esse vizinho dele é complemento o quê? Nominal. Imagina que eu tivesse assim, ó, sou capaz de tudo. É quase a mesma coisa. Quem sou? Eu. Verbo de ligação. Isso tudo aqui, ó, capaz de tudo é o meu predicativo do sujeito. Só que eu não quero esse pedaço, eu quero só aqui, ó. Tá preposicionado. Quem é capaz o quê? De alguma coisa. Capaz é o quê, gente? Qual que é a classe do capaz? Adjetivo. Como capaz é um adjetivo, o que acontece? O que ele vai ser? Complemento nominal. Só de estar completando complemento nominal. Beleza? Conseguimos pensar? Não, mais vários. Nós vamos fazer um pensando só disso. Imagina que eu falasse assim, ó, agiu contrariamente a seus projetos. Quem agiu? Ele. Não é um sujeito ele? Ele. Agiu, verbo intransitivo. E esse pedação todo, adjunto, adverbial, de modo. Só que chegou lá na prova, em vez dele me pedir isso tudo, não é o modo como ele agiu? Não é? Em desacordo com os projetos? Só que chegou lá na prova, em vez dele grifar tudo, o que ele fez? Grifou esse pedaço aqui dentro, ó. Agiu contrariamente. Quem é contrário a. Todo mundo consegue entender? Quem é contrário a. Todo mundo vendo ou não? Sim? Então, se quem é contrário a, está preposicionado? Sim, está preposicionado. Esse termo pertence a qual categoria? Advérbio. Logo, isso aqui funciona como? Não. O adjunto adverbial é tudo. Se está completando um advérbio, olha aqui, ó, o complemento nominal se refere a adjetivo ou advérbio. Complemento nominal. Ah, mas vai ter um complemento nominal dentro do adjunto adverbial? Isso. Complementos e adjuntos, complemento nominal e adjunto adnominal só vem dentro de outro termo. Beleza? Então, todo complemento nominal, ele está dentro de outro termo, fui clara? Ele está dentro do sujeito, dentro do objeto, dentro do adjunto adverbial, tá? Todo complemento nominal está dentro de outro termo. E toda adjunta adnominal também.
Todos eles são internos, tá? Como é que eu pensei no contrariamente como advérbio? Eu olhei o sufixo que? Mente. E eu vi que era o modo como ele agiu. E olhei o plural também. Eles agiram contrariamente. Varia? Não. Eu olhei várias coisas. Esse sufixo mente aqui é indicativo de advérbio. Eu não posso confiar cegamente, não, né? É indicativo. E como eu vi que isso aqui tudo designava o modo como ele, o que agiu, eu vi que era uma adjunta adverbial de modo. A seus projetos é complemento nominal de contrariamente. Beleza? É porque a preposição já estava aqui, ó. Quem é contrário a. Quem age contrariamente a. E eu trouxe a preposição porque o complemento nominal ele é obrigatoriamente preposicionado. Ele está ligado a contrariamente, né, gente? Aqui, ó, vamos supor, quem age a. Não, é o contrário que pede a. Contrariamente a. Favorável a. Capaz o quê? De. Não é isso? Não é a palavra que pede? Perceberam? Tá. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O medo, ainda estou nesse conceito. O medo da morte paralisa as pessoas. Fiz o meu paralisa com S, né? Porque a gente tem que fazer bonitinho. Qual que é o sujeito? O sujeito é esse, ó. O medo que da morte. Paralisa, verbo transitivo direto. O que é o paraliso? As pessoas, objeto direto. Aí eu quero fazer esse termo aqui, ó, da morte. Porque lá na prova vem grifado só esse. Eu não posso fazer nada. Eu só posso olhar e pensar assim, ó, tá grifado um termo. Medo é nome ou é verbo? Nome. Quem tem medo não tem medo de? Se é nome, eu só tenho duas opções. Não é tão difícil assim não, gente. Eu só tenho duas opções. Quais são? Complemento nominal ou adjunto adnominal. Não está se referindo ao nome? Eu só tenho duas opções. Complemento nominal ou adjunto adnominal. Por que não é aposto? Não tem vírgula. Por que não é vocativo? Não tem vírgula. Por que não é o de nem o i? Porque não está relacionado ao verbo. Até aí todo mundo entendeu? Então eu só posso ser duas coisas. Ou eu sou complemento, ou eu sou o quê? Adjunto adnominal. Aí dá para confundir. Aí eu vou olhar para o vizinho. Medo é substantivo concreto ou abstrato? É abstrato, é um sentimento. Tá. Abstrato. Toda vez que for substantivo abstrato, não tinha essa observação aqui, ó. Quando for substantivo abstrato, tem natureza como passiva. Só aqui, ó. Quando for substantivo abstrato, tem natureza passiva. Não é isso que está escrito? Então, vamos lá. A morte teme você ou você que teme a morte? Então, ela é temida por você. A morte é temida por você. Você teme a morte. Ela é temida por você. Conseguiram entender? Se ela é temida por você, ela é agente ou paciente? Paciente. Se ela é temida por você, você tem um termo de natureza como paciente. Como é paciente, o que você vai ter? Complemento nominal. Reuniu tudo, ó. Tinha preposição? Sim. Estava se referindo a substantivo abstrato? Sim. Tinha natureza passiva? Sim. Reuniu todas as condições, logo você tem um caso de complemento como, gente? Nominal. Natureza passiva, você está olhando se o termo pratica ou sofre a ação. Quando você fala assim, o medo da morte paralisa as pessoas, a morte tem medo de alguma coisa ou ela é temida pelas pessoas? Ela é temida, então ela sofre a ação. Todo mundo está percebendo? Então, esse caso aqui é um complemento que nominal. Mas deixa eu te dar um exemplo mais simples, só para você raciocinar, tá? Vamos supor que eu tivesse... Só que é o tipo de exemplo que não cai na prova, tá? O amor de mãe é relevante. E aí eu coloquei, o amor à mãe
não cai assim, né, gente? Não é muito comum. O amor à mãe é relevante. Aí eu grifo aqui, grifo aqui. Os dois estão dentro do sujeito. Ó. O amor de mãe, sujeito, é verbo de ligação, relevante, predicativo do o quê? Sujeito. Todo mundo consegue perceber? Sim? Sim, professor. Aí eu tenho o amor à mãe, o que vai ser? Sujeito, não é? Verbo de o quê? Ligação. E aqui predicativo de sujeito. Ok? Só que eu quero só esse pedacinho aqui de dentro. Então, eu começo assim, ó. Tá preposicionado? Sim. Então, vou olhar o termo antecedente. Amor é substantivo concreto ou abstrato? Abstrato, que é um sentimento. Como é um sentimento, eu tenho que olhar se é agente ou paciente. A mãe ama ou ela está sendo amada? Amor de mãe, ela é que ama. Não é ela que ama? Então, ela é agente ou paciente? Agente. A de agente, A de adjunto, A de nominal. É por isso que você vai ter que olhar isso. Amor à mãe é relevante. Está preposicionado? Tá. Olha o vizinho. O que é? Substantivo abstrato. Aí agora eu vou olhar a mesma coisa. É agente ou paciente? A mãe ama ou ela está sendo amada? Não é amor à mãe, ela está sendo o quê? Amada. Como ela está sendo amada, o que ela vai ser? Paciente. P de paciente, P de plemento nominal. É o melhor que dá para fazer. Né? É a única coisa que dá para fazer. Então, você pensa, P de plemento nominal. Né? A de adjunta de nominal, P de plemento nominalzinho. Sim? Conseguiram ter uma noção aqui? Beleza? Até aqui como estamos? Bem? Bom, então agora você está no conceito de adjunto adnominal. O que acontece com adjunto adnominal? Termo. Como, gente? Ele não é obrigatoriamente. Termo que se refere. Então, termo que se refere ao substantivo concreto ou ao substantivo como abstrato. Aí eu sei que quando se refere ao substantivo abstrato, o que acontece? Então, quando se refere ao substantivo abstrato, tem natureza como? Agente ou paciente? Agente. Eu sei mais uma coisa sobre o adjunto adnominal. Ele pode ser representado por artigo, adjetivo, pronome, numeral ou locução. Locução é quando tem uma palavra só ou mais de uma? Mais de uma. Como ele pode se referir à locução, quer dizer que ele pode ser preposicionado. Isso é a mesma coisa de é obrigatoriamente?
Então, ele pode ser preposicionado. Não necessariamente será, né? Conseguimos ter essa noção? Sim. Então, ele pode ser representado por artigo, adjetivo, pronome, numeral ou locução. E ele pode ser o quê? Preposicionado. Beleza? Imagina que eu tivesse assim, ó, as... Então, se eu falasse assim, ó, as duas últimas casas de madeira tinham defeito. Então, quando eu falo assim, ó, as duas últimas casas de madeira, qual que é o sujeito? Não é isso tudo? As duas últimas casas de madeira? Então, esse termo todo aqui, que a gente chama de sintagma, é o sujeito. Tinham. Quem tem, tem algo. O que elas tinham? Defeito, que é objeto que direto. Beleza? Aí, qual que é o núcleo daquele sintagma, desse termão aqui, ó? Qual que é o núcleo disso? Dá para ver que é casas? Só casas, né? Então, o núcleo é casas. Aí, olha o que acontece. Esse as está se referindo a qual palavra? Casas. Duas casas. Últimas casas. Quem que era de madeira? As casas. Tá vendo que está todo mundo se referindo a casas? Casa é um substantivo concreto ou abstrato? É um sentimento? Uma ação? Qualidade? Estado? Não. Então, casa é um substantivo como? Concreto. O que é o as? Artigo, não é? Morfologicamente falando, o artigo, olha aqui, ó, pode ser representado por artigo, adjetivo, pronome numeral. O artigo funciona sintaticamente como o quê? Adjunto adnominal. Então, se perguntar assim, qual que é a função do as? Adjunto adnominal. Aí você pergunta qual que é a função do as, o que o menino põe? Artigo, definido, né? Aí vem lá assim, o as exerce função de adjunto adnominal. Aí você fala assim, não, ele é artigo. Só que artigo é classe. Ele é um artigo com função de adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal ele pode ser representado pelo quê? Artigo, adjetivo, pronome, numeral ou locução. Na mesma frase eu fiz só todos, né? Artigo, depois o que eu fiz? Numeral, tá com a função de adjunto adnominal. Aqui eu fiz um adjetivo, tá com a função de adjunto adnominal. E aqui é uma locução. Por que isso chama locução? Porque tem mais de uma palavra. Então, é uma locução. E como ela está se referindo a substantivo concreto, você ficou em dúvida se era complemento ou adjunto? Ficou ou não? Não, né? Você nem pensou? Olha aqui, é porque o complemento ele só pode se referir a substantivo abstrato, e aqui é concreto. Então, se é concreto, eu já tenho certeza que esse termo exerce função de adjunto adnominal.
Então, se eu falasse lá assim, ó, a palavra casa apresenta vários adjuntos adnominais associados a ela. Verdadeiro. Não são vários? Duas casas, últimas casas, as casas, casas de madeira. Não são vários termos associados a ela? Você tem que ter uma noção boa de classe é uma coisa, função é o quê? Outra, né? Por isso que eu vou falando assim, ó, esse termo, que é adjunto adnominal, ele pode ser representado por tais classes. Exatamente para ficar claro para você que ele é as duas coisas. Ele é artigo e, ao mesmo tempo, é adjunto o quê? Adnominal. Isso aqui que a gente está fazendo chama morfossintaxe. Eu estou mostrando em que as duas coisas estão associadas. Conseguiram pensar? Sim? Não, olha aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui que você vai ver que é muito tranquilo. Tudo na vida funciona com você pensando direitinho. Imagina o seguinte, sua cabeça pensou assim, ó. Primeiro, eu quero diferenciar complemento nominal de adjunto o quê? Adnominal. Ah, mas eu tenho dúvida entre complemento e objeto. Sua dúvida não é procedente. Sua dúvida é de menino que nem pensou. Porque um está ligado ao nome e o outro está ligado a quem? Ao verbo. Vocês entendem que aí não é procedente, né? Porque assim, ó, imagina o menino confundindo certeza. Certeza é nome ou é verbo? Nome. Aí tá lá assim, tenho certeza disso. O menino tá pensando assim, quem tem certeza de. Aí põe o objeto indireto. Eu morro de vergonha para você. Eu certeza, tu certezas, ele certeza? Não. Então, se você confunde complemento com objeto, a sua dúvida não é procedente. Errar, eu sei que vocês erram, mas não é procedente. Você está confundindo, tipo, amarelo com azul. Beleza? Agora, complemento nominal e adjunta de nominal, como os dois estão referindo ao nome, é procedente. Uma dúvida super razoável, não é? Então, como a sua dúvida é razoável, ela merece um esquema. Aí na sua cabeça você está perguntando assim, a primeira coisa que você está perguntando é assim, a preposição, quantas respostas são possíveis para isso aqui? Só duas. Sim e a outra? Não. Tá. Se não houver preposição, eu já sei o que é. O que vai ser? Adjunto. Uai, por quê, Flávia? Porque o complemento é obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Todo mundo conseguiu dizer? Então, se não houver preposição, eu já sei que é adjunto adnominal. Acabou. Bom, se for sim, aí você vai ter que olhar mais uma coisinha. Qual é a classe? Tá vendo que é classe do antecedente? São 4 respostas possíveis, tá? Qual é a classe do antecedente? Se o antecedente for um substantivo concreto, se o antecedente for um adjetivo, se o antecedente for um advérbio e se o antecedente for um substantivo como abstrato. Se ele for substantivo concreto, acabou. Eu já sei que é adjunto adnominal. Sei ou não sei? Sei, porque está no conceito que completa substantivo concreto é adjunto adnominal. Se o antecedente for um adjetivo, acabou. Eu já sei que é complemento nominal. Não é? Se o antecedente for um advérbio, acabou. Eu já sei que é complemento nominal. Se o antecedente for um substantivo abstrato, quer dizer que sua prova estava difícil. Que ele te fez pensar até o último instante. Se for substantivo abstrato, você tem que olhar isso aqui, ó. Se o termo é agente ou paciente. Mas só pode olhar agente e paciente aqui também. Se você ficar olhando isso em outros lugares, dá errado do mesmo jeito, tá? A de agente, A de adjunto, adnominal. P de paciente, P de plemento nominal. Não é assim? Aqui, ó, desenhar de outro jeito. Conjunto dos complementos nominais. Ok? Vocês gostam de matemática? Conjunto dos complementos nominais. Vou fazer ele mais gordinho, tá? Conjunto dos complementos nominais. O que está aqui dentro? Que termos podem ter nos complementos? Adjetivo, advérbio e substantivo como abstrato. Não é?
Conjunto dos adjuntos adnominais. Pá. Só pode ter substantivo abstrato e substantivo como? Concreto. Logo, você só pode ter dúvida se o antecedente for o quê? Saque, substantivo abstrato. Se não for substantivo abstrato e você tiver com dúvida, é porque você estudou pouco. Concorda comigo? Porque se o antecedente for um adjetivo, é sempre complemento. Se for advérbio, é sempre complemento. Se for substantivo concreto, é sempre adjunta de nominal. Todo mundo entendendo? Você tem que ter certeza da classe. Aí você tem que treinar as duas coisas paralelamente. E se for substantivo abstrato, você está em dúvida, não tá, gente? Aí, quando chegou aqui, caso de dúvida, aí olhar se é agente ou paciente. É só aqui que olha. Então, se você chegar aqui, você está olhando se é agente ou paciente. Agente, o que você tem? Adjunta de nominal. Paciente, o que você tem? P de paciente, P de implemento nominalzinho. Todas as frases que a gente usou de exemplos devem ser inseridas no seu esquema das 30 frases que vão virar umas 60. Você entende isso? Vai colocando. É para o seu bem. Se você não fizer, eu não perco nada. Muito pelo contrário, eu ganho você por mais tempo fazendo curso. Se você não fizer. Só que eu não quero que você faça isso. Não, é isso. Eu quero que o menino faça e passe rápido. Você faz propaganda para mim de outro jeito, né? Tira isso aí na redação, vai lá e posta no Facebook. Me marca. Né? Isso, já ajuda pra caramba. Mas ajuda mesmo, gente. Às vezes o menino fala assim, não dá tanta importância, né? Mas assim, ajuda demais. Ok? Conseguiram mais ou menos entender? Agora eu vou saber se vocês vão entender, porque eu vou fazer um pensando. Aí nós vamos pensar de novo, você junta lá com as frases, você já estava pensando há 1000 anos. Bom, então imagina que eu estou lá pensando, tá? E eu quero saber se os termos aqui. Só que eu vou ser um pouquinho mais malvada. Eu vou olhar a função sintática do termo que? Destacado. Beleza?
que vale, gente, é o que está grifado. Então, aí você tem que ter uma noção seguinte, não adianta, se você classificou A, eu classifiquei o vizinho, errei. Respiraram? Copiar as frases. Então, imagina que eu estou fazendo assim, ó. O uso de remédios pode ser prejudicial à saúde. Eu quero só esse pedacinho. De remédios está ligado a qual palavra? Uso. Uso é nome ou é verbo? Ah, Flávia, eu achei que era assim, eu uso. Tem um artigo aqui, ó. O uso, não é um artigo? Então, isso aqui é substantivo. Concreto ou abstrato? Não é o ato de usar? Então, é uma ação. Logo, é um substantivo como abstrato. Aí, se você ainda está, vamos dizer assim, estudando inseguro, põe embaixo que é uma ação para você lembrar depois o que você fez, tá? Então, era um substantivo abstrato, era uma ação. Então, isso foi a primeira coisa que eu olhei. Aí, eu comecei lá assim, ó. Está preposicionado? Sim. Olha a classe do termo que antecedente. Não é um substantivo abstrato? O que eu faço agora, já que é abstrato? Eu vou olhar se é agente ou paciente. O uso de remédios. Os remédios usam alguma coisa ou eles são usados? São usados. Todo mundo conseguiu perceber que os remédios são usados? Então, esse termo tem natureza paciente. Como ele é paciente, é um caso de complemento nominal. Ok? É isso aí que você vai fazer. Aí, como ele grifou só de remédios, ele quer saber só aquele. O que é muito comum é ele pegar um desse e comparar com um desse. E perguntar se os dois têm a mesma função. Não pode perguntar isso? O que vocês acham nessa frase? Tem ou não a mesma função? Vamos lá. O que é prejudicial a. Tá ligado aqui, não tá? Tá preposicionado? Tá. Qual que é a classe de prejudicial? Adjetivo. Ué. Você pensar assim, ó, notícia prejudicial, remédio prejudicial. Não é uma qualidade? Então, esse termo é um adjetivo. Como ele é um adjetivo, eu já tenho certeza que o coleguinha dele é complemento nominal. Não é certeza? Então, se eu falar que esses dois exercem a mesma função sintática, sim ou não? Sim, os dois funcionam como complemento nominal. Ok? A crítica do diretor era compatível com o fato. Crítica, substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Né? O ato de criticar, beleza? Indica uma como ação também. Né? O ato de criticar. Está preposicionado? Sim. Então, eu tenho que olhar se o termo é agente ou paciente. A crítica do diretor. O diretor criticou, ele foi criticado? Ele criticou, não é a crítica do diretor, não é a crítica que ele fez? Ok. Então, esse termo aqui é agente. Como ele é agente, é adjunto adnominal. Agora, imagina que eu tivesse isso aqui, ó, a crítica ao diretor. Mesma coisa, ó, a crítica ao diretor, só que agora ele é paciente, tá vendo? Eu tenho um substantivo abstrato, só que agora ele sofre a ação. Como ele é paciente, o que ele é? Complemento nominal. Então, também, quando o vizinho é substantivo abstrato, se você não olhar se é agente ou paciente, você está chutando.
Não tá, gente? Porque pode ser os dois mesmo. Não pode? A mesma palavra pode dar agente ou paciente. Todo mundo consegue ver? Eu consigo fazer até pior, eu consigo fazer escrita igual e dar os dois. Porque o que acontece? Imagina que eu falasse assim, ó, a criação do homem é obra de Deus. O homem criou ou foi criado? Foi criado. Por quem? Por Deus. Então, se ele foi criado, ele é agente ou paciente? Paciente. Então, nesse contexto, criação do homem é complemento nominal. E se eu fizesse assim, ó, as criações do homem nem sempre são benéficas à sua evolução. Agora o homem foi criado ou ele que cria? Ele que cria. Então ele é agente ou paciente? Agente. Logo ele é adjunto adnominal. Tá vendo? Eu consigo fazer com as mesmas palavras, só que o contexto tem que ser diferente. Isso. As criações do homem são as coisas que ele cria. E a criação do homem é obra de Deus, é porque ele foi criado por Deus. Tem que pensar, não tem? Por isso que eu fiz um mapa mental ali na sua cabeça, né? Então, a crítica do diretor, o diretor criticou, adjunta adnominal. Compatível, qual que é a classe disso? Adjetivo. Essas terminações aqui são típicas de adjetivo, gente, você ficar mais esperto. Compatível não é compatível com, não tem uma preposição, então vou mapinha. Está preposicionado? Sim. Qual que é a classe do vizinho? Adjetivo. Como é adjetivo, eu já tenho certeza que é complemento nominal. Ok? O país do futebol precisa de ajustes. O que vai acontecer com o país do futebol? Agente ou paciente? Eu não olhei isso. Olha por que eu não olhei. Está preposicionado? Tá. País é concreto ou abstrato? Concreto. É sentimento? Ação? Qualidade? Estado? Aqui, ó. Estado, você fala, por exemplo, calor, inverno, frio, não é? Ação, você fala o quê? Colheita, criação, crítica, uso, beleza? Qualidade, beleza, limpeza, né? Sentimento, medo, ódio, raiva, não é nada disso. País, substantivo concreto. Quando o substantivo é concreto, eu tenho que olhar se é agente ou paciente? Tem ou não? Não. Então, quando o substantivo é concreto, não dá para olhar se é agente ou o quê? Paciente. Então, o que é isso? Porque é direto. Complemento nominal teria que ser abstrato, aqui é concreto. Beleza? Aí vem assim, ó, quem precisa, precisa de. Tem preposição? Tem. Vai olhar o termo antecedente. O que é? Amém, Senhor. Verbo. Verbo. Não é verbo? Eu preciso, tu precisa. É um verbo. Transitivo como? Indireto. Quem precisa, precisa de. O que vai ser isso? Objeto indireto. Ah, mas para que você misturou esse? Para ficar mais legal. Né? Para ficar mais adequado. Não é isso? Reconheceu algumas medidas na ocasião. Eu quero só essa palavra. Algumas está ligada a quem? Medidas. Tá vendo? Algumas, o quê? Algumas medidas. Tá. Tem preposição? Não. Isso é nome, não é, gente? Medida não é substantivo? Se a resposta é não tem preposição, eu já sei o que isso é. Adjunto adnominal. Por quê? O complemento nominal é obrigatoriamente preposicionado. Como não tem preposição, esse termo só pode ser um adjunto adnominal. Todo mundo entendeu? Sim? Ok, só queria esse, para você ver que está sem preposição. Nem pode pensar em complemento, porque o complemento é obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Não é? O rapaz estava perto do local. Esse do local está se referindo a qual palavra? Perto. Quem está perto de. Perto é o quê? Perto é o quê? Qual classe? Advérbio. Não é um advérbio de lugar? Então tá. Perto é um advérbio. Eu estou perto, ela está perta ou ela está perto? Perto é um advérbio. Se esse termo é advérbio, eu já sei direto que se trata de quê? Complemento nominal.
Não sei, gente. E aí eu grifei esse todo aqui, ó. O que é na hora do acidente? Vocês conseguem perceber que é onde que ela estava? Tá ligado lá? Não estava? Não é onde que ela estava? Onde? Não. Quando, né? Quando que ela estava perto do local. Não é quando que está respondendo isso? Então, o que vai ser esse termo? Adjunto adverbial de lugar. Não, esse aqui é de tempo, né? Adjunto adverbial de tempo. Agora é o seguinte, a frase já está no quadro, nós precisamos aproveitar. Peguei outra canetinha. Essas marcações seriam feitas para esse conteúdo. Mas se eu quisesse comprar o da aula anterior, olha como é que a gente faz. Eu ia fazer assim, ó, o uso de remédios. Isso aí é um sintagma. Aí eu posso classificar o verbo. Pode ser. Isso não é uma locução verbal? Eu olho sempre o primeiro ou o último? O último. Pode ser. Isso tudo, ó, prejudicial à saúde. Tá vendo? Eu vou ter outra classificação. A crítica do diretor, um termo. Era, outro. Compatível com um fato, outro. A prova eu não sei qual que vai cair, pode ser o pequenininho ou o grandão. O grandão é um termo externo, chama sintagma, e o pequenininho é um termo interno, que vai ser complemento ou adjunto e vai estar ligado ao nome. Tá? O país do futebol, um termo, precisa o verbo. Esse daqui eu já tinha até feito, ó, de ajustes. Esse aí era um sintagmazinho. Reconheceu, verbo, algumas medidas e na ocasião. Tá vendo? Aí você vai fazer na aula anterior, não tá, gente? Primeira aula lá de análise sintática. O rapaz estava... Onde que ele estava? Perto do local. É você que vai grifar ou já vai vir grifado, ou pelo menos falando um pedaço? Vai vir falando. Isso aí não é uma preocupação que você tem que ter. Agora vamos fazer tudo de novo, só que do grande. Nós fizemos internos, fazer o pequeno, os externos também. No seu caso, te falar o seguinte, você pode até grifar aí bagunçado, mas é melhor você copiar de novo. Você pode grifar agora e depois dar uma passada ali, porque são questões com objetivos diferentes. Eu só estou aproveitando que já está no quadro. E aí você incorpora essas frases lá na sua lista. Né? Vai fazer a análise sintática delas normais. Tá fácil, tá, gente? Então, vamos lá. O uso de remédios, o que vai ser isso? Sujeito pode ser prejudicial. Prejudicial não é uma qualidade ou característica do uso? Então, isso tudo aqui é predicativo do sujeito. Esse verbo está na lista? Está na lista. Eu olho, numa locução verbal, a regência é dada pelo último. Tem o 10, último. Então, ele está na lista, é o verbo ser, e ele tem predicativo do sujeito. Está na lista, tem predicativo, o que eu vou ter? Verbo de ligação. A crítica do diretor, sujeito, não sujeito. Era compatível. Compatível não é qualidade da crítica? Então, como é que chama esse termo? Predicativo do sujeito. Tá na lista? Tá. E tem predicativo, logo você tem um caso de verbo de ligação. Era compatível. O país do futebol, esse termo todo, o que ele é? Sujeito. Aqui já estava feito, ó, precisa de ajustes. Não é isso? Reconheceu algumas medidas na ocasião. Quem reconheceu? Dá para pôr um ele reconheceu, o sujeito está aqui, ó, implícito. Quem reconhece, reconhece algo. O que ele reconheceu? Algumas medidas. Esse termo aqui todo funciona como objeto direto. Se por acaso te perguntar assim, qual que é o núcleo do objeto direto? Qual que é? Medidas, tá vendo? E isso daqui, na ocasião, adjunto adverbial de tempo.
Ok? O rapaz, o que o rapaz é? Sujeito. Rapaz, sujeito. O que é estava? Vou olhar. Não faço o verbo antes de olhar os companheiros deles, não. Perto do local não é onde? Adjunto adverbial de lugar. Na hora do acidente não é quando? Adjunto adverbial de tempo. Pode ser verbo de ligação? Para o verbo ser de ligação, ele tem que ter predicativo do sujeito. Tem? Ah, então isso aqui não é verbo de ligação, não. Isso é verbo intransitivo. Porque ver o estar quer fazer o verbo antes do resto. Verbo que? Intransitivo. Exatamente porque não tem predicativo. Era um teste. Era só para... Não, é sempre assim, é voltando infinito. Não, precisar não faz parte da lista. Só a lista, gente, ela tem um raciocínio meio lógico. Às vezes a gente aqui não percebe. Sabe o que acontece? O verbo de ligação, ele basicamente associa o sujeito a uma qualidade ou característica ou estado. Então, nenhum verbo da lista, eu brinco com vocês e falo assim, verbo de ligação é o verbo da fofoca. Olha aqui, é quando você vai falar dos outros. Olha aqui. Ser, então ela é isso. Ela está fazendo aquilo, passa para cá, Robson, né? Então, ela ficar, ela permanece na janela, tornar-se. Você viu o que ela virou? Vi. Virar no sentido de o quê? Tornar-se, fulana anda fumando. É um andar no sentido de o quê? Nossa, fulana vive falando dos outros. Estar, continuar. Toda vez que você for falar mal dos outros, sem brincadeira, isso aqui é o verbo que você usa. Porque isso aqui é para você designar alguma coisa no sentido de qualidade. Você não está praticando nenhuma ação. Tá vendo? Então, você está falando que ela é bonita, que ela está feia, que ela ficou confusa, permaneceu, sei lá, irritada, tornou-se, sei lá, uma freira, virou uma freira, anda fofocando muito. Eu virei freira? Não, eu não. Amo Deus com todas as minhas forças, mas eu não tenho a menor vocação. Eu já pensei nisso, Robson. Eu já até pensei que se eu casasse mais uma vez e não der certo, talvez eu virasse para ele. Não, mas aí eu tive uma ideia melhor. Já falei, gente, se eu casei, se não der certo dessa vez, sem brincadeira, não caso de novo. Aí eu vou pegar geral mesmo, pronto, acabou, já resolvi. Vou morrer solteirona. Né? Que aí é mais fácil, que você fica tentando, não dá. Né? Agora, já falei até com o Alexandre, que agora eu já estou velha, já arrumei um que é concursado. Então, agora é para dar certo. Eu estou mais tolerante também, não mexo tanto no celular dele. Né? A gente também faz aquela vista grossa básica para ver se agora vai. Então, o celular está lá, eu quero mexer, eu guardo, eu vou lá, guardo e ainda viro de cabeça para baixo, para arranhar a tela e eu não ficar olhando para a tela. Porque o trem irritante é trem piscando, dá uma curiosidade que você não consegue tirar do útero. Né? Eu, se fosse homem, independente do que fosse, eu só andava com o celular desligado. Eu ia chegar na casa da minha namorada e deixar o celular desligado. Porque vocês ficam recebendo uns grupos de WhatsApp absurdo. Então, aquele trem irrita. Então, se a pessoa quisesse manter a paz do lar, deixaria desligado. Porque você vai ficar recebendo pornografia, né, em casa. Então, recebe no serviço. Pronto. Ou senão tem um telefone no serviço, que ninguém sabe, só para pornografia. E o outro de casa você não dá para ninguém, é só para sua esposa. Tá vendo? Bem mais prático, gente. Homem que não é inteligente. Não, mulher, se mulher quisesse fazer coisas erradas, nem Deus descobria. Porque ela ia usar mecanismos da sim para muito mais avançados. Agora, o homem não. Ele vai lá e dá o celular dele até para cunhada falsa dele. Aí vai dar pau mesmo. Né? Conta para os amigos tudo, quem que ele está pegando, quem que ele está fazendo, aí dá errado. Bom, isso daqui são os verbos que podem ser o quê? De ligação. Quer dizer que eles sempre são ou podem ser? Para ser, o que eles precisam? Está na lista e mais predicativo do sujeito. Pensa um pouco no sentido desses verbos, vocês vão ver que eles não estão praticando ação, que são verbos quando você vai falar de outra pessoa. Ela continua solteira,
Não é isso? Ah, ela se tornou médica. Ah, ela virou hippie. É quando você está falando dos outros. É para designar a fofoca. Beleza? Então, isso é verbo de ligação. Bom, doeu muito? Não. Na próxima aula nós vamos fazer exercício. Aí passou a próxima aula, você vai ver sujeito e o quê? Predicado, tá? Só para você saber. Exercício, sujeito e predicado. Beleza? Ok? Todo mundo pegou? Sim?